Como não ser escravo das suas emoções? Antes da gente iniciar o vídeo de hoje, clique aqui, se inscreva no canal, deixe seus comentários e deixe também o seu like. Hoje eu quero falar com você sobre algo que governa silenciosamente a vida de muita gente. Eu vejo isso no consultório com frequência e talvez a sua também. São as emoções. A gente vive numa época em que sentir virou sinônimo de decidir. Se eu sinto, eu faço. Se eu sentir vontade, eu sigo. Se eu sentir raiva, eu falo. Se eu sentir um desânimo, eu desisto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta muito simples. E me responde aí com sinceridade, aí dentro. Quantas decisões da sua vida você tomou no impulso e depois se arrependeu? Eu sempre uso uma analogia pequena de um animal, né, que está muito apertado para fazer xixi, para ir ao banheiro. Então, se um cachorro estiver aqui no estúdio comigo, querendo urinar, é muito provável que ele, apertado, faça o xixi aqui no tapete. E eu imagino que você que está assistindo esse vídeo não faça o mesmo. Por quê? Porque você vai chegar, vai falar, tá com muita vontade de fazer xixi, mas você fala, cara, não vou fazer xixi aqui. Eu não vou urinar na minha sala, na minha cadeira. Vou segurar a vontade, né, ou eu levo meu celular até o banheiro, né, e fico vendo, tem muita gente que faz isso. Ou se a gente estivesse aqui um a um na mesma sala, você pedir para ir ao banheiro, ia no banheiro, né, a gente ia parar aqui a discussão, você ia ao banheiro e ia voltar. Por quê? Porque você gera um sentimento, né, vontade de urinar, e automaticamente vem a razão que olha para esse sentimento e coloca esse sentimento no lugar, essa emoção, essa vontade no lugar. Só que tem várias áreas da nossa vida que a gente está urinando no tapete. Que a gente está sendo controlado pelas emoções. Pensa comigo. A mensagem enviada no calor de emoção, uma compra que parecia urgente, uma discussão que precisava acontecer agora, não dava para esperar. O relacionamento que é iniciado só porque parecia certo, ou é terminado, né? Você termina porque não estava dando mais certo, não estava dando mais. Era o momento. Então no momento tudo parece lógico, e depois vem um gosto amargo de arrependimento. Do ponto de vista da neurociência, isso acontece porque em estados emocionais intensos, áreas mais primitivas do nosso cérebro assumem o controle, reduzindo temporariamente a capacidade de avaliação racional e de previsão das consequências daquele ato. E aqui está o primeiro ponto, fundamental. O problema não é sentir, o problema é obedecer automaticamente ao que se sente. Nós não somos apenas emoção, mas também não somos máquinas frias e racionais. O ser humano é uma unidade, né? A razão, a vontade e a afetividade. As emoções elas têm uma função muito nobre. Elas informam algo, elas avisam, elas vão sinalizando que algo está ali acontecendo. Neurobiologicamente, as emoções elas funcionam como sistemas rápidos de alerta, preparados para reagir antes mesmo de termos consequência plena do que está acontecendo. Mas as emoções elas não foram feitas para comandar. Quando a emoção ela assume o volante, a razão ela fica no banco de trás ali, e a vontade vai ficar refém de quem está dirigindo, que no caso é a emoção. E toda vez que isso acontece, a liberdade diminui. A gente não consegue escolher exatamente aquilo que eu quero pela razão, mas é aquilo que a emoção está me pedindo ou me obrigando a escolher. Então deixa eu te provocar com outra pergunta. Você controla suas emoções ou elas controlam você? Porque a liberdade não é fazer tudo o que a gente sente. Isso é uma escravidão sofisticada. Liberdade é a gente poder sentir e ainda assim escolher o que é certo. Na prática cerebral, isso significa permitir que os circuitos de autorregulação entrem em ação, inibindo respostas automáticas e permitindo escolhas mais conscientes. A gente vai ficar menos escravo e mais livre. Aqui existe uma confusão muito comum hoje. As pessoas elas acham que a maturidade emocional é não sentir as coisas negativas. Isso dá um grande problema, né? Muita neurose até, e não é isso. Maturidade emocional é sentir tudo, sem ser dominado por esses sentimentos. Você vai sentir tudo, sem ser dominado por nada. Você pode sentir raiva, e ainda assim agir com a justiça. Você pode sentir medo, e ainda assim fazer o que precisa ser feito, mesmo com medo, que a gente aprende e domina. Pode sentir uma tristeza, e ainda assim não abandonar os seus deveres. Isso é uma força interior, isso é domínio de si. Tem alguns estudos, né, de neurociência comportamental que eles mostram que pessoas com maior capacidade de regulação emocional não sentem menos emoções.
mas eles conseguem recuperar mais rápido delas e não agir impulsivamente, que é o nosso objetivo, né, de uma vida madura e adulta. Agora presta atenção nessa distração, porque ela vai mudar tudo. Sentir é automático, agir é escolha. O sentimento ele surge, você não escolhe o que você vai sentir, mas o que você faz depois, isso sim está na sua mão. Essa diferença ela é muito clara no cérebro. O surgimento de um sentimento ele é rápido e involuntário, enquanto a ação vai exigir uma integração com as áreas responsáveis por planejamento e controle. Entre o sentimento e a ação, existe algo quase que ninguém cultiva hoje em dia: o espaço. Um pequeno espaço interior, onde a razão ela entra e pergunta: isso é de verdade? Isso é verdadeiro? É proporcional? É bom a longo prazo? Isso vai construir algo ou vai destruir algo? Sem esse espaço, a vida vai virar uma sequência de reações. E quem vive reagindo não vive, né? Ele meio que é vivido. Eu viro uma pessoa só puramente reativa. Vamos um exemplo simples, assim, que acontece na vida de todo mundo, né? Você chega cansado, irritado, e alguém diz, meio atravessado, alguma coisa pra você. A emoção, na hora, responde, bate pronto, não leve desaforo pra casa. Nesse momento o cérebro está priorizando a velocidade de resposta, é quase um chat GPT que não pensa na qualidade, né? Muitas vezes o chat GPT erra justamente por isso. Ele prioriza normalmente velocidade, não a qualidade. Por isso que a gente no prompt do chat GPT a gente precisa toda hora ficar reajustando. Mas foi aquilo, a pessoa falou algo que você, de uma forma atravessada, né, para você, seu cérebro fala, responde isso, e aí essa velocidade de resposta, de novo, não tem qualidade na resposta, só velocidade. Se você responde, talvez você vai aliviar essa tensão por uns 10 segundos, mas depois vem a culpa, o desgaste, uma rachadura na relação. Imagina, relação matrimonial. Você está cansado, irritado, aí seu marido já manda uma e de cara você responde. Ou sua esposa fala alguma coisa e de cara você é mais grosseiro. Isso acontece com muita gente, eu vejo isso no consultório diariamente. Passa um tempo, ou o paciente está aqui na minha frente no consultório e fala, cara, eu não devia ter agido desse jeito, foi muito rápido, fui grosseiro. E aí depois tenta se justificar. Não, mas também, ele já se arrependeu, mas não tem como voltar, ele tenta criar uma justificativa na sua mente. Agora imagina criar 10 minutos de silêncio interior. Você respira, observa um pouco, faz aquelas perguntas e não reage. Só esse pequeno atraso já permite uma reorganização cerebral, reduzindo a impulsividade e aumentando a clareza. Você não anulou a emoção que apareceu para você, você governou e orientou essa emoção. Isso é um domínio, isso faz parte da maturidade, que é um dos grandes problemas que a gente tem vivido hoje. E aqui entra algo que vai ser fundamental para a gente. A vontade humana foi feita para educar os afetos, não para obedecê-los cegamente. As emoções elas são como cavalos fortes, né? Se não tem uma rédea, eles vão te levar para qualquer lugar. Aristóteles comentava, Sócrates comentava isso, né? Desse cavalo forte que pode ser a emoção. E a razão vai ser esse cocheiro que segura a rédea. E a vontade vai decidir o rumo. A neurociência chama isso de controle inibitório, que é a capacidade de frear impulsos imediatos em favor de um objetivo maior. Sem isso, a pessoa vira um adulto com impulsos de criança e poder de decisão de gente grande. Imagina o problema que isso acontece, né? O resultado vai ser um caos interior. Agora, deixa eu te ensinar formas práticas de criar esse espaço entre a emoção e a resposta. Primeiro, nomeie o que você está sentindo. Parece meio bobo, né? Meio papo de coach. Não, mas é interessante. Não fala assim, eu sou assim. Nunca diga isso. Diga, tô com raiva, tô frustrado, tô ansioso, tô com medo. Quando a gente nomeia, quem nomeia, domina. A gente dá um nome. Tá? Não vou falar de religião, mas é interessante isso. A gente pega relatos históricos, né, inclusive dentro assim, de Bíblia, né, ou de temas anteriores, quando a pessoa está possuída, né, antigamente, está possuída, uma das formas para você conseguir fazer o exorcismo, por exemplo, é nomear o demônio, para você passar a ter domínio sobre isso. Muitas pessoas utilizam essas técnicas, né, de contatos, de conversas ali, né, coach, de você saber o nome da pessoa e falar várias vezes o nome dela. Ah, porque o nome da pessoa é aquilo que ela mais gosta de ouvir. Isso entre aspas também, mas você acaba tendo um certo domínio da pessoa. Se eu sempre vou falar assim, não, fulana, não sei o quê, é como se você estivesse mais próximo, mais íntimo, você conhece mais ela. Quem não nomeia é engolido.
Dar nome à emoção ativa áreas cerebrais associadas à regulação, reduzindo essa intensidade da resposta automática. O segundo ponto que eu quero conversar com você é sobre adiar decisões quando a emoção está muito alta. Maturidade, lembra? Nunca decida com muita raiva, muita euforia ou com muito medo. Isso eu vejo no consultório em pacientes que têm depressão ou ansiedade e querem tomar uma decisão, tipo terminar um casamento. Falei, olha, vamos começar a tratar primeiro você, vamos entender o que está acontecendo aí dentro, para a gente poder, livre dessas emoções, com um pouco mais de razão, conseguir sim tomar uma decisão. Muitas vezes a gente precisa de entrar com a medicação, que estabiliza algumas emoções para esses pacientes que já têm uma patologia, para aí sim ele conseguir agir. Então assim, mudança de emprego, pedir demissão, terminar relacionamento, diante de quadros de emoções muito intensas ou diante de uma doença psicológica, psiquiátrica, não deve ser levado em consideração. A gente tem que esperar um pouco e adiar essas decisões. A emoção intensa, ela vai distorcer o nosso julgamento. Sob alta ativação emocional, o nosso cérebro ele supervaloriza o agora e subestima as consequências futuras. O silêncio, o tempo e a calma, eles são aliados a essa verdade para você conseguir, sim, tomar uma decisão mais clara. Terceiro, submeta o sentimento à razão. Pergunte, isso é fato ou é uma interpretação minha? Daqui a um ano, isso ainda vai ser importante? Isso me aproxima ou me afasta do bem? Eu vou ver que bem é esse, né? Que bem é esse que está em jogo. A razão ela não vai matar o sentimento, igual eu falei antes. Ela vai ordenar. A gente não está demonizando aqui emoção, beleza? Isso tem que ficar muito claro. Quarto, treine pequenas denúncias. Isso é interessante. O domínio emocional ele não nasce em grandes crises, ele vai nascer nas pequenas escolhas, nas coisas simples, né? Que aí são técnicas que algumas pessoas chamam de mortificação. Por exemplo, não fala tudo que você pensa, não compra tudo que você quer, não responde tudo que você sente. Isso é impressionante. Pô, tô sentindo aquilo ali, tem que falar. Eu sou assim mesmo, eu falo, eu sou transparente, o meu rosto. Não, isso aí é uma pessoa desordenada. Isso é muito importante de falar. A gente tem que ser sincero, a gente pode ser verdadeiro, mas a gente não pode ser sem educação e nem pode ser escravo dessas emoções. Esses pequenos treinos, eles vão fortalecer esse circuito de autocontrole, tornando as decisões futuras mais estáveis. E o cérebro ele gosta dessa estabilidade. Quem vence nesse pequeno vai vencer no grande também. E aqui vai uma verdade dura, mas que é, entre aspas, aí, libertadora. Quem vive apenas seguindo emoção, vive eternamente instável. Hoje está empolgado, amanhã está desmotivado, hoje está apaixonado, amanhã vazio, hoje eu decido, amanhã eu estou arrependido, hoje eu vou malhar, amanhã eu não consigo, aí eu compro um curso, aí eu não assisto. A vida ela precisa de algo mais sólido do que sentimento passageiro. Aqui a gente está buscando constância. Ela precisa de princípio, de verdade e de direção. As emoções passam e as decisões ficam. E no fim das contas, não somos julgados pelo que sentimos, mas o que escolhemos fazer com isso. Então, eu vou te deixar aqui essa pergunta final. Você quer ser governado pelo que você sente ou quer aprender a governar a si mesmo? Sentir humano e agir com sabedoria é uma virtude. A verdadeira liberdade ela começa quando você deixa de ser escravo do próprio impulso. E se esse conteúdo fez sentido para você, pare, reflita e comece uma mudança hoje. Não tentando parar de sentir, mas aprendendo a não obedecer automaticamente a tudo que você sente. Saindo do automático. Isso muda uma vida inteira.